Tiago Santos, fundador do escritório Investe Contabilidade, é um contador estratégico com mais de 11 anos de experiência. Ele ajuda empreendedores a superar a dor do crescimento com organização financeira, planejamento tributário e leitura de números. Sua missão é transformar empreendedores em empresários, oferecendo clareza, bom humor e soluções práticas para um crescimento sustentável e menos burocrático. Esse episódio é patrocinado pela Papelaria Carta d'Amore, com produtos fofos, divertidos, para tornar seus estudos mais criativos e sua própria criatividade. Siga @carta.d'amore no Insta. E esse episódio é patrocinado pela Produtora Ideal, onde as suas ideias se transformam em imagens reais. Siga o @produtora.ideal no Instagram. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Poder Pode. Seja bem-vinda, Nath. Obrigada, seja bem-vinda, Mônica. Obrigada. Aproveita aí que você que está em casa, já curte esse episódio, se inscreve no nosso canal e compartilha com vários empreendedores, porque todo mundo que é empreendedor precisa se tornar um empresário. E hoje a gente vai saber direitinho do que a gente vai precisar para isso. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, Nath, obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui com vocês. E uma honra também, né? Porque a gente sempre fala que a partir do momento que a gente vai para um podcast, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. A gente troca. É uma troca maravilhosa. Agradeço desde já o convite. Bora com tudo, papear, falar do que é importante. Bora. A gente que agradece sempre. A porta está aberta para quando você quiser voltar. É um prazer. Obrigado. Tiago, a gente quer conhecer um pouco mais do Tiago. Eu sei que, de repente, algumas pessoas também não sabem de algumas... como que foi a sua trajetória? Como é que você começou? Conta um pouquinho pra gente, até você chegar nesse empresário maravilhoso. Obrigado. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, eu costumo sempre falar, né? Eu sou o Tiago Santos e não é um pitch de venda. Porém, você deve sempre lembrar de suas raízes. Fique ligado com isso. E quando, né, a gente pensa em se apresentar, acaba que a gente tem uma preocupação de falar de alguns detalhes importantes para poder fazer uma conexão com o público, mas uma coisa que eu fui entendendo e compreendendo ao decorrer da vida é que se a gente negar as nossas raízes, de nada vai adiantar o sucesso da nossa história. Por que eu estou falando isso? Que eu sou o Tiago Santos, nascido em Paraty, caiçara, tá? Então, uma mistura aí de família portuguesa com família indígena, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. E Paraty é uma cidade com cerca de 37 mil habitantes. Linda, cidade que eu amo muito, tá? Se tem algum empreendedor de Paraty que está aí acompanhando, já curte o canal, já segue, já acompanha, já compartilha, se inscreve, que isso é muito importante. E em Paraty, quando eu estava no meu ensino médio, antes tinha a opção da escolha do curso técnico, tá? Já revelando a idade aí. O curso técnico. E Mentira, gente, novinho. Depois eu falo sobre essa parte. E aí, quando eu fui fazer a escolha do curso técnico, eles retiraram o técnico em contabilidade. E foi extinto, não tinha mais o técnico em contabilidade, porque ia ser somente a graduação de ciências contábeis. E toda a família falando, olha, você tem que fazer alguma coisa, vai acabar o ensino médio, você vai fazer o quê? Aquela pressão familiar e a pressão interna, né? O que eu fiz? Escolhi, ao invés de uma formação geral, o curso normal. Fiz o curso normal, parentes professores, e fazendo o curso normal, não por opção, porque eu já queria fazer o técnico em contabilidade, eu segui a carreira de professor de alfabetização durante 6 anos. Ingressei na graduação de pedagogia, tá? Isso vocês também não sabiam, né? Não. Eu tinha que guardar alguma coisa. Surpresa, né?
E no momento que eu me formei, eu comecei a lecionar, dei aula para crianças, alfabetização, jovens e adultos, alfabetização. E eu sempre olho para a minha carteira, né, o registro na prefeitura, e quando eu olho lá que o salário era R$ 386, né, que era uma fortuna na época, né, eu falo assim, não, eu quero ganhar mais. Dobrava, dava aula de manhã, dava aula de tarde, e às vezes pegava projeto de noite, porque eu falei, preciso ganhar dinheiro. Acho que eu me identifiquei. Eu comecei dando aula de manhã, de tarde e de noite. Muito bom. Também. E eu falei, pô, vou alavancar isso, mas com aquele desejo da contabilidade. E aí, durante 6 anos, eu fiquei dando aula, e aí, com isso, fui convidado depois para dar aula no ensino médio, na escola do que eu me formei, dei aula para o ensino médio de práticas pedagógicas, para os formando em professor, e eu gosto de contar sempre um episódio, abrindo aqui um parêntese, que quando eu cheguei a primeira vez para dar aula, a inspetora da escola falou assim, vamos que acabou o horário do recreio, porque aquela cara da pessoa nova, recém-formado, e eu falei, não, tia Vera, eu sou professor. E assim, por que eu falo isso? Porque a gente vai falar ao decorrer aqui dessa conversa sobre a imagem que você passa para as pessoas. E aí, acontecendo, né, essa coisa do avançar, quando estava com 6 anos, aproveitei que tinha terminado o relacionamento e falei assim, mãe, vou pro Rio de Janeiro, vou fazer contabilidade, mas vai largar tudo? Sim. Vou largar tudo, vou pro Rio, 2012, 2013, e eu falei assim, vou estudar contabilidade. E aí, de família muito humilde, falei, vou chegar no Rio de Janeiro, vou fazer o quê? Vou procurar um emprego e vou ingressar e vou estudar o Enem. Fiz o Enem, consegui uma boa parte da bolsa, 70% para poder entrar. E você procurou um emprego de quê? De contabilidade. Contabilidade, tá. Pergunta se eu tinha experiência. Nenhuma. Não. Nenhuma, mas qual era o meu sonho? Ser contador. Ser contador. E aí, quando você chega em um lugar, eu sempre gosto de brincar sobre isso, meu sonho era morar na Zona Sul, mas os meus parentes moravam em Nova Iguaçu. A fonética é bem parecida. Gostei! A fonética é bem parecida, né? E por que eu gosto também de falar sobre isso? Porque você deve entender que sempre vão existir pessoas que vão estender as mãos para você. E tinha uma prima muito doida, assim como eu, e falou assim, vamos embora pro Rio de Janeiro. Vamos, chegando lá a gente conta pra minha mãe. E aí foi chegando aqui, a gente contou pra minha tia que eu vim pra poder morar. Foi exatamente assim que eu cheguei. Ela também saiu de lá? Não, ela já morava aqui. Ela foi passar férias lá. Ah, ao contrário. Aí, isso aí, E te carregou. Me carregou. Já tava com esse desejo. E minha tia sempre fala, né, Tiago, todas as vezes que a gente ia em Paraty, a gente sempre viu que você não era daquela cidade pequena. Porque você ficava com a cara de cachorro que caiu da mudança. Querendo vir embora pro Rio também. Hoje eu entendo essa fala dela, né? E aí, com isso, eu cheguei no Rio de Janeiro. Minha conexão não era grande. Então, eu precisava trabalhar. Então, através dela, eu fui trabalhar. Meu emprego, academia carioca de tiro. E aí, nada a ver com contabilidade. E aí, quando eu estava completando 45 dias de experiência, eu falei para ele, olha, eu preciso buscar um emprego em contabilidade. Se me permite imprimir currículos para poder entregar? Pô, Thiago, não posso te perder, tu é um bom profissional. Ele me permitiu. Fui eu para o centro de Nova Iguaçu entregar currículos. E aí cheguei no escritório de contabilidade, que foi o que eu fiquei durante 4 anos, a quem agradeço muito a oportunidade de aprender muita coisa. E chegando nesse escritório, eu falei, eu preciso falar com o dono. E fiquei de 8 horas da manhã até as 11, fui atendido pelo dono, ele falou, mas o que você quer falar comigo? Eu falei, eu quero estudar contabilidade, eu preciso trabalhar no escritório, mas eu não posso te contratar, você precisa ser pelo menos estudante de contabilidade. E aí com isso ele me contratou como auxiliar administrativo. Com isso eu trabalhei, saí de lá pedindo conta, porque queria algo maior, como chefe do departamento fiscal. Concluí a faculdade ao longo desse tempo, saí do emprego que eu estava nos 45 dias, e assim começou a minha ligação com a contabilidade. Bem realizado. Super. E aí chegamos nesse momento. E aí eu vou dar também agora uma pequena pausa para poder a gente pegar e falar também da importância, né, de você se conectar com as pessoas e de você ser muito verdadeiro. Gente, enquanto seres humanos, a gente precisa não só olhar no olho da pessoa que você está falando, mas também ser verdadeiro. E naquele momento que eu falei que eu estava buscando uma oportunidade naquela área em específico, eu falei, olha, estou aqui, agradeço a oportunidade, mas eu quero trabalhar com contabilidade.
E aí... Esse momento que você escolheu, a gente até conversou em off sobre outro assunto, Sim. mas você quando foi entregar o seu currículo e pedir para falar com o dono, você conhecia aquele escritório? Não conhecia pessoalmente. Tá. Joguei no Google. Então estudou. Isso aí. Você buscou. Busquei, eu coloquei assim, maior específico. escritório de contabilidade de Daquele centro de Nova local. Iguaçu. E aí, não sei se ele era o maior da época, acho que era o segundo maior da época. Uhum. Porém, eu já fui focado, né? Então, Como não sempre. foi assim de pedindo para alguém ou algum QI ou enviando os currículos por plataformas, não. Foi diretamente, pessoalmente. E no off a gente estava falando que eu adoro presencial, então tá aí toda a ligação, né? E você já sabia com que você queria falar com aquela Com quem? pessoa. Porque se você joga o número do CNPJ, você que sabe quem é o sócio. Exatamente. Aí você descobriu, eu quero falar. E ficou lá esperando. Fiquei esperando a minha hora de falar com ele. E aí, quando ele olhou lá, mas não tem nada de contabilidade, professor, trabalhou em pousada de Paraty, o que você quer aqui? E aí foi desse jeito, ele me deu a oportunidade, acreditou. Que barato. E assim, é muito gratificante, né? É a pessoa que dá essa oportunidade. Hoje eu me vejo assim desse outro lado. Quando tô entrevistando algum colaborador, um estágio. Eu ia te perguntar isso. Pode ficar à vontade. E já chegou alguém pra você pra fazer a mesma coisa? Não dessa forma, mas na entrevista, né, a gente tem que usar a razão e a emoção ali, é um conjunto, né, e Murilo, que é meu sócio e companheiro, ele fala muito disso, né, da gente saber balancear, mas quando a pessoa tá ali falando a história, se conecta muito, né, e isso é um peso, com certeza. Porque você tem uma conexão maior com aquela pessoa, né? Você sente a verdade ali da pessoa. Porque aí o papel da entrevista é você se vender, né? Nada mais do que uma venda, né? Exatamente. É uma apresentação ali do que você quer e do que você é. Sim. Né? E aí, no momento que eu saí desse escritório, fui para uma outra empresa. Você se formou? Me formei, formou? Eu estava quase me formando, tive a oportunidade de conhecer na faculdade uma pessoa que me apresentou a empresa que eu trabalhei depois, até ter o meu escritório. E aí, com isso, eu consegui aprender outras áreas da contabilidade. E assim, a contabilidade foi sempre uma paixão. E onde nasceu o desejo de se tornar empresário contábil, né? Porque ser contador, eu costumo sempre falar, você tem ali o seu registro, você é um contador. Eu quero empreender com contabilidade, ter uma renda extra. Não, quero a renda principal da minha vida, a vida de outras pessoas. Se tornar um empresário contábil, você toma uma outra posição. E desde o primeiro período da graduação, eu falava, eu quero ter meu escritório. Quero meu escritório diferente. Desde o primeiro, você já tinha essa vontade? Já tinha isso em mente. Porque a gente tá falando de um tempo atrás. Sim. Né? A gente Ensino médio. E a gente tá falando de o que a gente sempre comenta aqui, que o empreendedorismo, ele é uma coisa... já se fala, mas não é o que todo mundo ensina, que todo mundo quer que você seja, e que muitas pessoas não conseguem decidir isso logo no início. Né? Se de repente a vida pode ir te levando para isso, mas a primeira opção geralmente é uma carteira assinada, né? Para você poder... a pessoa, nem todo mundo pensa, eu quero ter o meu negócio. Sim, o primeiro de tudo é você querer, né? E o segundo é que eu tinha entendido, né? Desde quando eu coloquei isso na minha mente, né, de que eu queria ter o meu próprio escritório, eu falava isso para as pessoas e as pessoas riam. Muito. As pessoas riam, né? Mas como? Você tem que ter algum QI, tem que ter algum conhecido. Ninguém na minha família, só para deixar aqui claro, ninguém na minha família é da área da contabilidade. Na minha família não possui empresários, meus pais não terminaram os estudos. E esse desejo surgiu em ajudar até a minha família a ter essa outra visão. E hoje, todos os meus irmãos empreendem. Que legal. Construtora, o outro tem salão de barbearia, a minha outra irmã é personal organizing e a outra é design de sobrancelhas. Que legal. Nossa! Todos eles. Lá em Paraty? Lá em Paraty. Ninguém veio pro Rio? Ninguém veio pro Rio. Todo mundo tem sua família lá, tem meus sobrinhos, tá? Beijo pra vocês. Que fofo! E todos eles têm o CNPJ. E o primeiro CNPJ que eu abri, eu ainda estava na faculdade.
2015, que é o CNPJ do meu irmão que ele tem até hoje, que é a barbearia. Então, ele ainda teve primeiro que você. Teve primeiro do que eu. Ah. Porque quando eu entrei na graduação, eu falei, precisa ter um CNPJ, se regularizar, não é só ficar cortando o cabelo. E aí ele entendeu isso, aceitou, acreditou no irmão, obrigado, tá, irmão? E vendi os meus serviços sendo estudante de contabilidade. Ele não contratou outro contador? Não, eu que abri o CNPJ dele, entendeu? Já fez a abertura da empresa dele. Isso aí. Aí, lembrando que era MEI, tá? Nessa época, então, para abrir um CNPJ MEI, não precisa ter o registro de um profissional contábil. Deixar isso muito claro, hein, galera? Tem que deixar algumas informações mais claras, porque tem muitas pessoas que precisam dessa ajuda mesmo. Sim. E hoje, tá? Abrindo até um outro parênteses, vocês me permitem, hoje o próprio governo tem, o microempreendedor, ele pode se cadastrar lá e buscar um contador, porque o contador, ele não pode se recusar em atender um MEI, porque ele deve prestar essa orientação. Os próximos serviços podem sim ser cobrados, então é importante deixar isso também claro para quem está começando a empreender. Como MEI, né? Como MEI, tá? Olha, quem é MEI aí não sabe, olha o direito que tem. Exatamente. Né? E o Thiago, pode falar, não quero te cortar. Nada, pode cortar. Não, é que assim, a gente vai emendando um assunto no outro. Pode emendar, mas aí dando a gente... continuidade, assim, dessa conversa, né, de se falar quem é o Thiago, de como chegou e essa virada de chave total, dá pra ir acompanhando, quem tá aí já acompanhando desde o início, né, acaba que vai vendo que já era a determinação desde o primeiro momento. E aí, com isso, nessa outra empresa, eu já estava com toda essa mentalidade e eu falei, como que eu vou conseguir me tornar um empresário? O que que eu fiz? Eu descobri que o estudante de contabilidade poderia ter o seu registro de estudante no conselho. Tá. E aí eu falei, vou tirar minha carteirinha de estudante e vou conhecer os empresários contábeis. Numa época muito complicada, que eu falo que hoje a contabilidade está muito mais informal, né? Eu costumo sempre brincar com os meus clientes, né? Que eles falam assim, se você passar daquela porta, entrar pra minha sala e achar que vai encontrar um senhorzinho de bigodinho tomando café, você não vai encontrar. Hoje o Thiago tá aqui de blazer, mas não é sempre assim, tá de Headley. Porque a gente tem ideia daqueles escritórios de contabilidade, sempre um senhorzinho com um monte de papel aqui, né? Não tem nem armários lá no escritório. E aí... Nem mais. Não tem. E assim, acaba que, na verdade, quando eu comecei, né, a minha graduação, os escritórios não tinham essa mentalidade, que a pandemia teve essa virada de chave, né? Só que aí eu falei, eu preciso conhecer os contadores. Então, eu trabalhava durante o dia todo, como eu falei, lá na Fonética de Nova Iguaçu, pegava o trem, vinha para o centro para poder estudar no conselho. Cumpri minhas horas complementares logo nos primeiros períodos da graduação, e aprendi e me conectei com muitos contadores. Me registrei como membro da Comissão Jovem do Conselho. Ao decorrer da minha vida, eu fui galgando, né, mais confiança dentro do Conselho. E eu fiquei agora, recentemente, já com o meu escritório, como 3 anos, como coordenador da Comissão Jovem do Estado do Rio de Janeiro. E hoje eu sou coordenador no Conselho Federal de Contabilidade. Que legal. Então, assim, da região Centro-Oeste. Então, quando a gente fala, né, dessa trajetória e você entende que você precisa ter um foco e uma determinação, é isso. É isso. E aí, quando eu entendi que nessa outra empresa, que chega uma pandemia, e a pandemia deixa todo mundo desestabilizado, e o Thiago, que é tímido, eu, na verdade, nunca fui, né? Professor não tem como ser muito tímido, né? Mas eu falo que apertar o primeiro REC da câmera é uma dificuldade enorme. E assim, como apertar o primeiro REC se você tá do outro lado ali se julgando, pensando no que o outro vai falar? O tempo todo. A gente falou sobre isso, né? A gente vai fazer aquele vídeo. Eu acho que assim, no meu caso, né, o botão REC ainda vai, né? Mas depois o liberar para todo mundo te criticar é o mais complicado. Mas não vai todo mundo te criticar, essa é a questão. Todo mundo não reclama que tá sem visualização, então quem tu vai criticar se ninguém tá assistindo? Né? Não, isso a gente comenta sempre. Pode ser que a gente espere críticas e não tenha uma visualização, né? Então, com certeza. Não, e assim, eu sempre falo o seguinte, eu tô com medo, que a gente sempre sabe quem vai criticar a gente, né? Cara, bloqueia a pessoa, tira, restringe, entendeu? Então, a gente sempre vai excluindo aquela pessoa de alguma forma.
Quando você sentir confiança, você retoma com aquela pessoa. É simples. E uma dica extra para quem tá acompanhando. Sempre vão existir essas pessoas que vão nos criticar, como a gente falou. Porém, é importante essas pessoas permanecerem lá para poder você se sentir incômodo. Se ficar confortável demais, você não vai conseguir evoluir. É verdade. Deixa a pessoa olhar, entendeu? Já tirei várias pessoas lá da plataforma, porém, elas precisam estar lá. Porque elas precisam também ver onde que você tá chegando. Elas fazem parte do seu crescimento, e né? muitas das vezes, essas pessoas, elas te criticam porque elas queriam estar fazendo igual você, mas não têm coragem. Então, é muito mais fácil criticar do que sair da própria zona de conforto. Do que fazer acontecer. É verdade. Certeza. E aí, nessa pandemia, eu tava, né, muito bem, confortável. Tá, né? então vamos só pra gente situar aqui de novo, Sim. que é muita história. Sim. A pandemia já estava formado. Pandemia, isso aí, me formei já. Já estava formado. Já estava formado já na pandemia. E trabalhava já numa empresa. Isso aí. Tá, e já tinha cumprido tudo que você tinha que fazer, então dali pra frente você já era um contador. Já era um contador. No meio de uma registro. pandemia. Isso aí. Até porque quando eu tirei o meu registro é de setembro de 2020. Saiu na pandemia. Foi quando foi aquela loucura total e o Conselho Federal de Contabilidade falou assim, as provas vão ser online. E todo mundo falou assim, agora vai ser mais fácil. Só que não. E ficou com supervisão, não podia mudar de tela. Isso. Ficou assim, um acompanhamento muito rigoroso, junto até, né, com você que é advogado, sabe, trabalha com advogados, sabe muito bem disso, que acaba que ficou com uma rigidez muito mais forte e maior, para que não houvesse nenhuma fraude, né? E aí, com isso, eu retirei meu registro, saiu o registro, né? A data dele de saída, né? Após sair em diário oficial foi da pandemia, em setembro. E aí, na pandemia, com o salário reduzido, com mais tempo ocioso, porque você tá 50% em casa, 50% trabalhando, preciso ganhar dinheiro, sou agitado, preciso ocupar minha mente. Fui para a internet e comecei a falar daquilo que eu sei, contabilidade. Daquilo que você ama. Não só você sabe, mas aquilo tudo que você buscou durante todos esses anos e que iam trazer algum benefício para outras pessoas que iam te assistir. Sim, e aí eu comecei a falar, e é importante falar que mesmo quando eu estava ainda estudando para passar no exame de suficiência, eu tenho amigos que eu conheci pessoalmente, que são meus amigos até hoje. Hoje também tem escritórios, tá? Na Bahia. Eu fui até palestrar num evento da Prefeitura de Mortugaba, que é o interior da Bahia, de uma amiga que eu conheci dessa época. Por quê? Eu criei um grupo dentro do Instagram com pessoas que queriam passar no exame de suficiência. E aí falei, olha, vamos estudar junto. Fui conectando com vários estudantes do Brasil todo. E aí comecei a produzir o quê? Mapas mentais, porque professor tem uma facilidade, né? E aí eu usei esse lado da didática, produzi mapas mentais de contabilidade. E aí oferecer mapas mentais. E aí sendo bem claro, olha, não passei no exame de suficiência, mas tem aqui o material, se você se interessar, posso te enviar, ó, se você quiser comprar, posso te vender. Sendo muito franco com as pessoas. Com isso, criei uma rede de conexões. E aí, nesse momento, nessa rede de conexões, que foi onde o meu Instagram começou a crescer, eu falava assim, eu tô vendo que você tá postando conteúdo. Vamos fazer uma troca? Eu curto seu conteúdo, comento seu conteúdo, você curte o meu. Criei grupo no WhatsApp com esses contadores. E é muito legal, como eu viajo muito, eu acabo encontrando esses contadores que eu conheci lá no digital. E às vezes sempre eu conto essas histórias, porque é importante isso. A conexão você vai criando de acordo com aquilo que você deseja. E aí, com isso, na pandemia, com essa redução, eu falei, vou para a internet. Fiquei falando de contabilidade, fiquei explicando tudo que a contabilidade podia transformar na vida dos empreendedores. Outra coisa importante, a pessoa que quer empreender e ela está empreendendo na mesma área que ela atua, seja franco no seu registro CLT. Você precisa honrar com seu compromisso. E eu falei na empresa que eu trabalhava que eu iria abrir um CNPJ, mas a minha atividade não iria conflitar, porque os serviços que eu estava oferecendo não era o serviço que a empresa oferecia. Um serviço diferente. E aí, com isso, sendo franco, eu
ganhei credibilidade. Peguei quase todos os funcionários para fazer imposto de renda. Comecei a ganhar dinheiro sendo CLT ali. E aí dei palestras sobre isso dentro da empresa. Comecei a ganhar uma autoridade dentro da empresa. Hoje eu volto à empresa. Sou muito querido, graças a Deus, pelos diretores, por todo mundo. Participo de vários eventos e acompanho a empresa porque eu construí esse relacionamento. E aí, com isso, para conseguir colocar outra pessoa no lugar do Thiago, não que não seja substituível, mas é importante falar que algumas empresas têm alguns regimes específicos. Eu fiquei aí com aviso prévio durante algum tempo. E aí, meu escritório nasceu na pandemia, 13 de outubro de 2020. Nasce um escritório no meio de uma pandemia. Todo mundo indo para casa. E eu abrindo um CNPJ, pagando com o dinheiro de CLT e abrindo um CNPJ em outubro de 2020. E fala assim que é uma data muito importante. Dia 13 de outubro, para mim, é um marco. Quando tem aquelas sentenças, né, principalmente o pessoal de RH, né, de entrevista, fala assim, sentenças, um acontecimento no mundo. Não é somente a pandemia, é o 13 de outubro, como as Torres Gêmeas. 13 de outubro de 2020. Mas graças a Deus o seu caso foi para crescer. Subir. E eu gosto sempre de fazer esses paralelos e essas paródias para que as pessoas que estão acompanhando a gente entendam, né? Porque assim, é muito mais fácil você que tá aí do outro lado, fala assim, não, Foi fácil. Foi fácil. Chegou onde você tá e tá ótimo. É fácil ver o palco e não ver os bastidores, não vê, né? E assim, fora outras coisas que a gente vai passando, né, que a gente falou do REC e não deu continuidade, desculpa, de apertar o REC, a partir do momento que você olha para aquilo como uma dificuldade, que eu tenho que fazer isso, mas o que os outros vão pensar? Não, uma boa dica sai apertando o livre lá do Instagram. Porque já fica ali para apertar ali para ir direto. Vou legendar, vou passar. Não tem nada, não tem isso não. Passa um Paris pro lado, tá tudo certo. É isso, entendeu? Grava lá direto porque já vai direto. Então, assim, lógico que se você quer legendar, você tem que assumir o compromisso com você que você vai postar. Então, assim, o maior sabotador de todas as empresas, né, são os próprios empreendedores. Exatamente. E acabam que não evoluem. E dentro desse processo todo, você falou assim, como que você conseguiu aí ter essa ideia, vou ter o escritório, mas mesmo trabalhando, não é muito falado do empreendedorismo, mas tem uma coisa que também não é muito falado, o intraempreendedorismo. Eu gosto de falar do intraempreendedorismo porque é aquele colaborador que está dentro de uma empresa, tem uma grande ideia e ele consegue colocar essa ideia para fora e fazer dessa ideia um produto até mesmo para a empresa. E aí, na pandemia, dentro dessa empresa, eu estava vendo palestras, né, para poder fazer, e aí ofereci uma palestra sobre educação financeira. E eu era do setor de contabilidade, fui palestrar online para todos os colaboradores da empresa em Janeiro Branco, que foi janeiro de 2021, onde as pessoas estavam surtando, perdendo dinheiro, perdendo familiares, e as pessoas estavam com essa preocupação. E no Janeiro Branco eu palestrei sobre educação financeira, já estava com o meu CNPJ, e aí, através disso, alguns gerentes começaram a me procurar para poder indicar os próprios clientes que eles já conheciam. E aí começou a virada de chave ainda maior. Tá? E aí, com isso, as pessoas precisam entender que você não precisa sair do local que você está, se você tem um grande desejo de se desenvolver. Eu costumo sempre brincar lá no escritório. O meu sonho é que um colaborador chegue e fale assim, eu tenho uma proposta para se tornar um sócio. Tá, vamos sentar aqui. O que você tem para poder me apresentar? Não de valores financeiros, mas de ideias, valores, né? De ideias e também de oportunidades que a gente pode ofertar. Que produto a gente pode transformar? Essa caneca aqui é sobre isso. E aí as pessoas precisam entender que elas primeiro passam pelo processo do intraempreendedorismo ali consigo próprio. Depois elas vão para uma outra fase da vida que é o empreendedorismo, para então chegar na fase empresário, que é dolorida. É dolorida. E essa parte toda que você está mencionando, você agora, que já está com a sua empresa aberta a todo vapor, você vê isso e você passou por uma CLT,
você foi um funcionário, né, ali Sim. com hora e tal. Você vê isso hoje, essa sua garra do Thiago, você vê em algumas pessoas que trabalham com você? Sim. Vê? Todo mundo que tá comigo, eu falo isso de boca cheia, assim, todo mundo que tá hoje comigo, dentro do meu escritório, tem o mesmo comprometimento. Já já o podcast está de volta. Eu sou Mônica Patrizzi, da M2CP, advogada especialista em registro de marcas. Se você tem uma marca que ainda não protegeu, já passou da hora de fazer isso. Se quiserem saber mais informações, segue a gente. Por quê? Isso é importante. Faz parte da nossa cultura. Uhum. Sabe? Primeiro contato do colaborador quando chega após entrevista e tal, é comigo. Eu quero passar o dia com essa pessoa, conversando mesmo. Onde eu explico quais são os nossos valores, qual é a nossa visão, qual é a nossa missão. Então, empreender é sobre isso, não é ter uma ideia. Empreender é você ter uma grande ideia, transformar essa ideia em algo rentável. A partir do momento que você torna isso em algo rentável, você consiga expandir. Aí agora você volta um passo atrás. Por quê, Thiago? Porque aí você vai estruturar os processos para conseguir se tornar um empresário. Porque tem muito colaborador que chega numa empresa e às vezes não conhece nada sobre a empresa e tá ali já começa a trabalhar e pronto. Ninguém para. Não é que o colaborador não procura. Ninguém para explicar pra ele também, acho que é uma né? culpa dupla. Eu acho que acontece os dois. Eu tô dos dois lados hoje. Eu acho que é uma culpa dupla. Né? Eu acho que acontece exatamente. Isso, mas tem também essa outra parte da balança. Porque é uma balança. Eu preciso buscar, preciso entender, né? E aí, mas o que a empresa está fazendo para poder esse colaborador também ter ali não somente o gás, mas também ter aquela sede, aquela vontade, aquela importância também de se sentir parte, Sim. de saber que é valorizado, que a pessoa vai ouvi-la, porque isso também é uma coisa mais recente. Sim. As empresas não estavam nem aí, elas querem transformar o funcionário naquilo ou naquilo outro, né? Porque você vai alcançando determinadas funções e cargos e tudo bem, ela não quer saber de você. Sim. Só. Mas o empreendedor, não. Ele vai transformar ali uma equipe com a sua visão, a sua missão, os seus valores, mas fazendo com que aquela pessoa ela se sinta parte do negócio. E aí, quando eu falo sobre isso, assim, de ter orgulho, né? Eu acho que eu postei ontem, se eu não me engano, eu acho que eu postei isso. Orgulho e postei um colaborador lá, né? Falando disso, orgulho das pessoas que fazem parte dessa equipe, estão junto comigo e acreditam nessa ideia. A partir do momento que você é um empreendedor e quer se tornar empresário, você precisa montar essa estrutura. E aí vem o outro lado. E as dicas para as pessoas que querem, né, sair ali do empreendedorismo, que não tem nada errado. Igual muita gente fala, empreendedor tá só tocando o negócio. Não é isso. Ele precisa entender alguns processos até internos para conseguir avançar. Então, quais são essas dicas, né, e como você desenvolver essas habilidades? É você abdicar daquilo que você, às vezes, não quer abdicar. O Thiago, a partir do momento que só está dentro do escritório, sem CLT, está só empreendendo, o que eu comecei a fazer? Atendi meu cliente de segunda a sexta-feira, sábado e domingo eu estava dentro do escritório desenhando processo. E eu vivo postando isso direto. Há 2 sábados atrás, eu viajei, tive férias, mas há 2 sábados atrás eu estava no escritório desenhando novos processos. Então, assim, precisa entender isso. Porque, gente, empreender é maravilhoso. O dinheiro tá entrando no bolso. A gente tá vendo aí a febre da fruta do amor agora. Mas, o que você vai fazer com todo esse sucesso que você tá conseguindo? Você vai dar continuidade ou você só aprendeu essa receita? Por aí. Entendeu? É isso. Então, a partir do momento que você monta essa estrutura, a partir do momento que você estrutura tudo isso, você vai conseguir fazer esse colaborador se tornar um apaixonado, vestir a camisa, porque a gente escuta de muitas empresas, até grandes empresas, aqui a gente tem o sangue X. Aqui não estou criticando, mas é o que acontece. Aqui a gente hashtag somos todos Y. Porém,
será que realmente? Ou você está tendo uma forçação de barra? Uhum. Então, assim, o próprio colaborador, ele tem que se sentir pertencente. E Isso. dentro do nosso escritório, a gente tem, além do plano de cargos e salários, temos o programa de pontuação. Então, cada ação do colaborador gera uma motivação gera rendimento financeiro, de gratificação, gera folgas, que isso é importante. É. Se você tem o dinheiro e não tem como descansar, de nada vai adiantar. Uhum. Então, a gente tem as nossas metas de cada colaborador. Se ele atinge, ele ganha o dinheiro e ganha a folga para curtir, tá? Então, assim, é importante ter todo esse trabalho. E aí, as pessoas falam assim, mas de onde surgiram essas ideias? Pagou mentoria? O que você fez? Como que aconteceram isso? Peguei todas as frustrações que aconteceram no decorrer da minha vida, todos os aprendizados de todo CLT que eu tive, todos os aprendizados da escuta ativa dos meus amigos que trabalharam comigo, e falei assim, vamos transformar em Invest, que é o meu escritório. Aham. E aí, fomos montando dessa forma. Então, tudo o que a gente não queria que acontecesse comigo ou com as pessoas, a gente começou a colocar isso para poder acontecer dentro da Invest. Um ambiente leve. Chega aqui, tem que ter um armário com tudo para poder tomar café. Seja biscoito, pão, café, não nada controlando. Pode fazer o café que quiser, é de máquina? Não, é de cafeteira, é de quê? Como que você... Hoje o escritório é assim, entendeu? Que legal. Conta como é que é seu escritório. Tá, então vamos abrir aqui. Para quem não conhece. Não, já tem um monte de coisa que a gente quer saber, mas a gente vai chegando lá. Vai cortando e vai pulando. Vamos nesse contar. Vamos fazer o seguinte, Sim. pedir pra pessoa imaginar como é que é um escritório de contabilidade. Imagina, como que é um escritório de contabilidade. Já vai Você pensando. abriu a porta, tá? Aquela fechadura, e aí você chegou dentro desse escritório. Não é um contador com bigodinho. Quantos colaboradores você tem já chegando lá no escritório? Quantos são? Hoje nós somos em 4, tá? Colaboradores e mais eu e meu sócio. Tá. Então, assim, hoje quando o colaborador chega lá dentro do escritório, tá? Vou me transmitir agora aqui pra dentro pra passar isso pra vocês. Então, quem tá somente escutando, você chega, não tem esse barulho do ao abrir a porta, tá? A partir do momento, à sua esquerda, você vai encontrar uma copa, onde você já pode fazer o seu café, levantando a mão, tá? Vocês estão transmitindo para o escritório? Isso. Levantando a mão, vai abrir o armário. A Não partir vai do falar momento... em comida agora. Comida. Não, pula essa parte que a gente Tem ali a gente sempre fala, né? Barriga vazia, ninguém é feliz. Então, acordar cedo, né? Não deu tempo de tomar café em casa? Tem ali. Então, tem como você tomar... Você dá essa liberdade. Sim, a liberdade. Então, as pessoas podem levar o seu, mas a gente sempre tem, né? O nosso departamento pessoal maravilhoso, o Murilo. Aí, ele cuida muito bem da gente. Acaba que a gente colocou isso. Seja pão, seja biscoito, seja o que for, para a pessoa ali ter o seu alimento. E a gente não tem limites nessa. A pessoa vai... E para não desfocar, né? Às vezes Não a gente desfocar. tá com fome, você não consegue focar. A gente para de trabalhar, a gente não e assim, consegue. Tá com fome, levanta, vai lá, come. E aí tem o frigobar que pode ir lá pegar. E acaba que, na verdade, isso, para quem tá entrando dentro do escritório, o próprio cliente já vê isso. Tem uma pia, tem uma copa, o cliente vê um micro-ondas. O cliente já se conecta também. E aí o colaborador que tá entrando, a partir desse momento, ele vai ver cadeira gamers, verde, computador gamer, CPU igual aquele ali que tá aqui no estúdio, colorido, gamer, fone gamer, você fala assim, gente, estou no escritório de contabilidade. Que eu tô? Estou no escritório de contabilidade. Não tem armários, tá? Papel sobre a mesa, a gente fala que não é o nosso foco. E a partir desse momento, você tem um colaborador desde o estagiário até o último cargo com 2 telas gigantes para poder você trabalhar de uma forma flexível e uma cadeira que te permita conforto. Tá, agora fala o que você serve pro seu cliente. Quando o meu cliente chega, ele pode ter a opção de ter o café ou ele pode ter a opção de ter uma cachaça de Paraty. Meu Deus, que delícia! Por que eu falo da cachaça? Eu sou paratiense, como eu falei aqui no início, para mostrar as minhas raízes e as origens. Eu deixo sempre lá a cachaça Gabriela de Paraty. Eu trouxe. Você trouxe? Quando fui. Que aí faz o drink Jorge Amado, que é muito bom, com maracujá e limão. E aí, com isso, o cliente ele se conecta com a minha história também.
E aí perguntam assim, o funcionário... Tem a sexta-feira, que a gente tem também o nosso momento, então, entendeu? Sexta-feira, a gente já sabe que a gente pode visitar ele sexta-feira. Sexta-feira a gente tem o nosso momento e também aquilo, o cliente tá lá, ele vai experimentar, eu vou também experimentar com ele. Você não pode se embriagar, Claro. tá? Como Claro. diz a Bíblia, não pode se embriagar. Claro. Porém, você tá ali degustando e é importante gerar essa conexão. E aí, com isso, o cliente se conecta, o cliente fala, eu percebi que você gosta, manda uma cachaça de Minas, manda uma cachaça de outro lugar. E é legal gerar essa conexão. E aí, o colaborador, ele tem essa liberdade, tem esse outro ambiente, e a gente não fala que não tem portas, né? Pode ir de um ambiente para um outro ambiente, falar comigo, falar com o Murilo, que é o meu sócio. Então, assim, tem essa liberdade, e a gente sempre está promovendo ações para o colaborador se sentir pertencente a esse lugar. Então, a gente tem as nossas festas, nossas datas comemorativas, aniversariantes, tudo pra gente é festa. Olha só, Chegou um cliente, é gente. festa. Aconteceu um BO, a gente vai festejar pra poder resolver. Então, assim, é importante ter essa leveza. Trazer Então, esse ambiente é muito importante para você não só trazer para o seu cliente, né? Sim. Óbvio, o cliente vai ver a sua alegria de todo mundo conectado, mas também, muito obviamente, é tudo que a gente não vê sim. nas empresas. Sim. Eu costumo falar gente, que até o meu primeiro contato com contabilidade foi chegar no escritório e ter lá um monte de papel, vários arquivos, você Isso. espirrando e porque assim... É isso que a gente vê, né? E não é a realidade. Então, assim, no entanto, o nosso escritório hoje, a gente tem um aplicativo próprio, o nosso cliente recebe tudo via app, via e-mail e também o WhatsApp. Então, ele escolhe como ele vai receber. E esse aplicativo, a gente viu, tanto para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E aí, com isso, faz com que todos os documentos fiquem ali salvos dentro de uma nuvem. E a partir desse momento também, ele consegue fazer o quê? Ter facilidade. E aí ele não organiza lá dentro do computador dele a pasta do DP, a pasta do contábil. Não, ele consegue fazer o quê? Ele consegue ter isso já organizado pela gente. Que na verdade é o meu funcionário oculto, né? A inteligência artificial, o robozinho. E a partir do momento que você permite tanto o colaborador ter todas essas ferramentas, ele vai trabalhar feliz, ele vai conseguir ter mais tempo. Mas essa conexão, ela gera essa transição. Empreendeu, teve lá todas essas ideias, mas se não colocar no papel, o papel, falo, seja tela, seja papel escrito, mesmo à mão, não vai dar certo. Qual o momento que você acha que é o start da pessoa falar assim, não, tô empreendendo, mas já é hora de eu me tornar um empresário? A partir do momento que você está ganhando dinheiro, as contas estão se pagando, você não está conseguindo investir e você deseja alcançar mais. E aí, como que é esse momento? Por isso que é o papel da contabilidade. Porque a partir do momento que você atua como uma pessoa física, você tem um limite X de faturamento para você conseguir declarar os seus rendimentos. Chegou a esse limite, você consegue fazer o quê? Você consegue alavancar, seja para abrir uma microempresa ou uma EPP, a partir do momento que você vai aumentando seus rendimentos. E qual o papel da contabilidade? A gente estava falando isso aqui no pré, né? O papel da contabilidade é justamente esse. Permitir dar segurança para o empreendedor se tornar um empresário. Por quê? O não envio de uma declaração gera uma multa absurda. Deixar um prejuízo, vai gerar um passivo que você não está esperando. Contratou o colaborador, não fez o registro com o departamento pessoal em CLT, vai te gerar um passivo trabalhista. Então, o contador tem esse papel estratégico de organizar. E hoje, dentro do escritório, a gente não só vende contabilidade, a gente vende também a organização desses processos com parceiros que fazem parte do nosso escritório. E isso facilita muito. Então, é isso que você perguntou, assim, tem uma importância tão grande que a pessoa ela se vê perdida. Sim. Porque ela fala, não, eu tô faturando, tá? Eu tô empreendendo, o negócio tá acontecendo. E agora? Só que aí, você precisa mudar a chave do empresário para o empresário. A partir do momento que... Pode falar. Não, porque a gente tinha comentado aqui antes de começar o episódio que quando a pessoa muda essa chave, ela tem que mudar também uma mentalidade. Você, né, antes de começar o episódio, falou, a pessoa vai mudar a mentalidade, ela vai mudar a vida, ela vai deixar de abandonar pessoas para criar um novo networking. Fala um pouquinho mais sobre isso.
Gostei disso. Você quase não gosta, Não, né? mas é porque assim, é falar do que a gente tá tão acostumado, né? Que a gente vive diariamente, é muito bom, né? A gente muito se sente bom. confortável. Não, e é importante falar porque a pessoa precisa entender mesmo que ela precisa mudar de mentalidade, Sim. né? Ela não pode... Eu sempre falo assim, que você precisa deixar pra trás quem você foi pra se tornar uma nova pessoa. Eu acho também que, na verdade, a gente traz o assunto e a gente tá sempre nessa constância, né? Porque a virada de chave começa lá atrás, quando todo mundo te coloca, vai arrumar um emprego, né? E te cerceia de você estar ali querendo ser um empreendedor. Porque a maioria das vezes, pra quê? Pra quê? Vai ter trabalho, olha, vai ter muita responsabilidade. Não é mais fácil você sentar numa cadeira, fazer o seu, levantar e ir embora? Então, essas viradas, elas vão acontecendo mesmo, a partir do momento, né, que a pessoa já toma ali, tem uma vontade, um sonho, uma coragem, sei lá o que, da noite pro dia. Um bicho carpinteiro que mordeu. Isso, você mesmo falou, eu sou inquieto. E a gente vê vantagem nessa transição. Então, isso é gostoso. E a partir do momento, né, que a gente entende isso, e essa virada de chave de você abrir mão de muitas coisas para poder se tornar, então, um empresário, eu comecei a entender no ano passado. É algo recente, até porque, só para deixar claro, meu escritório físico tem apenas 2 anos e meio. É outubro, na verdade, que eu vou completar os 3 anos lá no escritório. Já, tá? Então, quem passar pelo centro do Rio de Janeiro tá convidado a comer um bolinho, tomar um café ou uma cachaça. A gente já sabe tudo que tem lá. E por que eu tive, na verdade, essa outra virada de chave? Porque eu falei, poxa, o negócio tá acontecendo. Tá? E as pessoas estão procurando, a marca está se solidificando. Só que agora eu preciso passar para as pessoas que estão aqui comigo e as próximas que vão chegar, que elas precisam puxar a responsabilidade para ela, que eu estou agora buscando melhorar tudo para que todo mundo avance. Para que meu colaborador possa ter um plano, para que meu colaborador possa ter outras vantagens, possa ter um Gympass. É isso. Benefícios. Hoje, quando meu colaborador tem lá um plano dentário, isso é vitória. Porque a gente conseguiu ter essa mudança para ter mais tempo e ganhar mais dinheiro para poder proporcionar isso. E nessa mudança, eu pude entender no ano passado, que ficou muito marcado assim para mim, no início do ano passado, quando eu falei, poxa, eu preciso não me afastar das pessoas, mas me posicionar para essas pessoas, seja amigos ou familiares, que chegou um novo momento. E isso não é comer em restaurante caro, não é você botar uma roupa cara, não é você frequentar lugares caros. Isso é você mostrar com as suas atitudes. E como que você mostra isso para as pessoas que estão ao seu redor? Se elas para não te julgarem. Para não te julgarem. Para não falar, nossa, Thiago... Você era assim, agora você tá assado. Mas aí é sinal que elas estão observando a sua mudança, não de mindset que tá na moda a palavra, é a mudança de comportamento. As pessoas, elas não precisam escutar que você está mudando, elas precisam ver que realmente você está mudando. Até pra você não se sentir culpado, né? Porque às vezes as pessoas falam e você fala assim, será mesmo? E aí você acaba se sentindo culpado. Não, você simplesmente só tá evoluindo. Eu sempre falo, assim, tem muita gente que fala, mas eu falo assim, a partir do momento que, por exemplo, você saiu da escola, foi pra faculdade... Aquelas pessoas que você via todo dia na escola já não fazem mais parte do seu dia a dia. E tá tudo bem, você vai carregar algumas pessoas pra vida, outras vão ficar pra trás. E faz parte da evolução, faz parte, assim, do seu crescimento e da vida, do mundo. Então, outro dia, tá até olhando no WhatsApp, eu falava, nossa, essa pessoa falava todo dia. E hoje já tá lá embaixo, tipo assim, sabe? Nem lembro da pessoa todo dia. Mas faz parte, né? Aquele momento que você tá vivendo tem algumas pessoas. Outros determinados momentos terão outras pessoas. Ciclos iniciam e terminam. E são necessários. São necessários. Né? As pessoas, algumas vão te impulsionar, outras claramente vão mostrar que não estão no momento ali certo da sua vida. E sabe o que é mais legal? As próprias pessoas, ou elas se afastam. Isso aí. Ou elas agarram no teu braço e falam, vambora. Vou contigo, É isso. E como que o Thiago, né, começou a observar isso? Eu comecei tenho toda uma estrutura,
Tá? Os meus colaboradores... Vamos lá, sim. vamos bem devagar, passo a Sim, passo, tá. porque essa parte é bem Interessa. importante. Porque todo mundo precisa, né? Você tá ali com o seu negócio estruturado, você tem o seu escritório funcionando, você tem seus colaboradores, e aí alguma coisa ali já te deixou mais inquieto. O que me deixou inquieto é o nosso escritório já estava atendendo empresas do Simples Nacional, faturamento é 4.800.000, que é o que permite a legislação dentro do nosso país. E eu vendo tudo aquilo, eu falei, poxa, eu quero clientes maiores. Eu quero atingir um novo público. Eu preciso me posicionar para poder atingir esse novo público. Se essa pessoa, que eu dei até o exemplo, né, do cliente, né, de que eu conquistei, ele olhar para o Thiago e eu tá falando para empreendedor, ele vai falar, não, o Thiago começou agora, o Thiago tá empreendendo, a Mônica tá empreendendo, ela teve uma ótima ideia, o trabalho dela é excelente, mas será que ela tá sólida? Não é para mim, não conecta. Tá? E aí, naquele momento que eu tive essa mudança mesmo, assim, de mentalidade, eu falei, para eu conseguir atingir essas pessoas, eu preciso me posicionar, não externamente, mas mudar dentro do meu perfil, dentro dos locais que eu estou, a minha fala, o meu posicionamento. E a partir desse momento, eu comecei a fazer uma transição em tudo, nas minhas conversas, automaticamente na vestimenta, automaticamente na minha fala. Busquei um curso de oratória. Era o que eu ia perguntar agora, se você fez isso tudo sozinho. Não. Tá. Não fiz mentoria, até hoje, mas super apoio, até porque várias pessoas ficam, Thiago, dá uma mentoria. Eu falei, não tenho tempo. um dia você faz essa mentoria. Aqui já tá sendo uma mentoria. E eu fui entendendo que eu precisava me melhorar. E de que forma? Aí busquei um curso de oratória, um professor de oratória, tá? Para falar melhor, para aprender a dar essas pausas, para respirar e falar e não ficar tossindo. Tudo isso faz parte dessa mudança. E foi o que a gente falou, a gente não precisa ir para lugar mais caro para poder comer. Não. Você precisa melhorar o seu posicionamento para as pessoas entenderem. E a partir do momento que você modifica, seja sua fala numa oratória, seja um jeito de você olhar, ou seja até mesmo a forma como você lida com certas situações no seu dia a dia, todo o seu redor ele vai começar a observar. A mesma coisa. E aí o que vai acontecer? Vai refletir. E aí a gente falou, olha, agora a gente vai mostrar que a nossa empresa ela está preparada, e é tão legal quando a gente escuta isso do nosso cliente. Hoje mesmo uma cliente enviou lá no WhatsApp, eu estava acompanhando pela ferramenta, Brandon, que é o colaborador lá, obrigado aí pelo atendimento, mas transmite isso a toda a equipe que sabe que tem mais gente por trás disso. Tá? E é o cliente que começou lá com a gente que tem o mesmo atendimento que o cliente que tem um poder aquisitivo muito maior. Então, assim, fazer todas essas mudanças. Qual é o passo a passo? Você entender. Segundo, você se permitir, tá? Você se permitir ficar sozinho, você se permitir caminhar sem algumas amizades, você se permitir de abrir mão de estar, às vezes, com a sua família. Gente, desde que eu vim morar no Rio, fielmente, todo mês eu ia para Paraty. Aniversário de todo mundo eu ia para todos eles. Eu tive que começar a entender, não tem como eu ir todos os aniversários, porque eu preciso estar focado no meu negócio. Família é super importante, a gente não deve nunca abandonar, só que a gente tem que saber priorizar, porque senão, às vezes a gente foca muito ali e esquece que... né? O outro não tá tão focado em você. Eu falo que os melhores clientes não são os amigos e familiares. Meu melhor cliente é aquele que eu ainda vou conhecer. Porque ele não me conhece, ele vai me gerar mais credibilidade. Ah, isso é triste, isso... Não, é a realidade. Não são os familiares nem os melhores amigos. Porém, quando você entende isso, você começa a mudar sua mente de empreendedor. Ou então pensar assim, eu tenho aqui esse... XYZ de objetivo de vida. Sim. Então, fui convidada para um lugar. Esse lugar vai preencher algum desses meus objetivos? Se não vai preencher, por que eu vou? Isso, a gente reflete o tempo inteiro. Entendeu? Sim. Não faz sentido. Fui convidada para uma festa. Meu objetivo de vida é o objetivo social, de socializar. Tá, eu preciso trabalhar isso, então você vai. Não, meu objetivo é cuidar da minha saúde emocional, física.
a festa não vai fazer você cuidar da sua saúde Sim. física, por exemplo. Então, não vou, entendeu? Eu penso dessa forma. E acaba que, na verdade, quando você pensa dessa forma, reflete de uma outra forma. Num sentido de que você evolui e sobe mais um degrau para a próxima etapa. Que qual é a próxima etapa? Você vai ver que não é tão importante ir naquele certo tipo de evento. Não é tão importante, eu que adoro uma cerveja, né? E vocês que já estão aí desde o início já viram que eu gosto de uma cachaçinha. Não é todo momento. Então, não são todas as pessoas que vão ter aquele mesmo assunto, aquele mesmo papo. E aí você, mas agora você tá metido. Agora você não faz... Gente, eu sempre falo isso. Eu adoro o boteco, adoro meus amigos. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus por isso. Adoro minha família. Mas só que existem os momentos. E existem também como você se posicionar. As pessoas precisam te olhar como referência. Eu adoro quando um parente meu liga e fala assim, Thiago, olha, tô aqui com um empréstimo, tô querendo fazer um outro empréstimo. Mas você acha que se eu pegar um empréstimo maior e parcelar, fazer... Tipo, tem você como referência e acontece isso. Sabe? As pessoas, elas às vezes não vão te dar a credibilidade e o valor naquele primeiro momento, mas depois elas vão lembrar. E aí, quando você começa... Aí você vê que tá dando certo, Aí que tá dando certo. E aí, quando você vai se posicionando dessa forma, você busca melhorar como pessoa, você busca se conhecer melhor. Algumas pessoas precisam ir para terapias, tá? Outras pessoas precisam estar buscando ajudas com mentorias, sim, muito precisas. Outras pessoas precisam de alguém falando todos os dias na cabeça. Gente, todo mundo sabe que tem que beber água, mas tem gente que coloca no aplicativo para poder despertar. É isso. É de cada ser humano. Então, eu fui entendendo que eu precisava buscar auxílio. De que forma? Buscar auxílio melhorando a minha fala. Ia melhorando a minha fala, ia melhorar o meu posicionamento. E aí, depois disso, buscando cursos que eu pudesse estar próximo às pessoas que eu queria conquistar. E aí vai falar assim, Thiago, essa é contabilidade. Eu tenho cliente em São Conrado, no Rio de Janeiro, que eu conheci dentro de um curso do Google. Na Zona Sul, falando de marketing. Era um evento para marketing. A esposa dele estava lá e através da esposa dele, oi, tudo bem, prazer. Porque eu não falei para vocês, mas sabe como é que o empreendedor, ele deve se apresentar? Olá, tudo bem? Sentado no avião isso, né? Eu que viajo bastante. Sentado no avião. A pessoa sentou do meu lado, oi, tudo bem? Bom dia, eu sou o Thiago Santos, sou contador. A pessoa não perguntou nada, tipo, problema. Mas eu soltei uma sementinha. Entendeu? A propaganda, ela não é a alma do negócio. E eu tenho um episódio, abrindo parênteses disso. Thiago, isso é muito engraçado, e eu tenho um episódio verdade. que tinha uma senhora que ela se tornou cliente, ela vai lembrar, se ela vou até mandar esse episódio para ela assistir. Ela tava sentada do lado, eu tava vindo era de São Paulo aqui pro Rio, e tava um entardecer lindo chegando aqui no Rio. Eu peguei meu celular, coloquei ele na janela, prendi e deixei filmando de forma rápida para poder pegar o pôr do sol para fazer um post. E ela tá ali com o celular tentando tirar uma foto. E eu já tinha falado, oi, tudo bem, meu nome é Thiago, sou contador, não perguntei nada, mas tudo bem. E quando eu terminei de gravar, aí ela, você pode tirar uma foto? Eu falei, não, anota o meu número do WhatsApp, eu te envio o vídeo. Ela poderia falar um não? Poderia. Mas eu tava em busca do sim. Não, você já tinha mesmo? É isso aí. E aí eu dei meu cartão pra ela. Poderia dar meu número pessoal? Poderia. Eu dei o meu cartão da Inverno. É o seu escritório, né? Você falou que é contador, né? Chamou lá. Apesar de eu não ter perguntado. Você pode me mandar o vídeo? Na segunda-feira, quando eu cheguei no escritório, a mensagem estava lá. Chegou lá a mensagem, agradecemos seu contato. Eu fico imaginando, gente, ela deveria ter querendo postar o vídeo, né? Final de semana, e eu mandei só na segunda. Mas ela entendeu, né? Então, assim, enviei o vídeo pra ela. Aproveitando, tem uma situação aqui assim, pra resolver. Você pode me tirar uma dúvida? Claro. E é isso. Então, assim, a partir do momento que você vai se posicionando, que é esse próximo degrau, você começar a frequentar lugares não caros, mas você frequentar os lugares, mas de forma intencional. Não sei se era isso que você ia falar. Não, eu ia falar uma outra coisa antes. Eu li um livro do Ícaro de Carvalho, chamado Transformando Palavras em Dinheiro. Sim. Que ele fala assim, pra você se apresentar assim, ao invés de, oi, meu nome é Thiago, eu sou contador, em vez de falar o que você faz, assim, é a transformação que você gera. Sim.
né? Então, meu nome é Thiago e eu ajudo empreendedores a verem os melhores caminhos durante as finanças. É isso, entendeu? E eu acabo muito falando disso que eu sou contador porque desperta duas curiosidades nas pessoas. Uma, que com uma pessoa jovial tá falando que é contador, e a outra, mas será que é mesmo? Sabe, assim, desperta essa curiosidade. E aí, com isso, né, que a gente falou de ser intencional, as pessoas, elas precisam saber o que você faz, isso que você falou. E como que você vai fazer isso? Nessa mudança, já chegando nesse quarto passo, na verdade, você vai frequentar esses lugares, e aí seja cursos, seja igreja, seja roda de amigos, você intencionalmente... eu quero um cliente X, eu vou frequentar esse lugar para poder conquistar esse cliente. E me veio agora aqui a mente de quando eu ainda era CLT, tinha lá o meu Rio Card, e aí às vezes eu economizava lá no meu Rio Card para poder ir para a Zona Sul, para poder tomar um café em alguma cafeteria da Zona Sul no Leblon, que eu falei, eu quero ver. Eu lembro muito do Paulo Gustavo, que ele falava, como que as pessoas se comportam? Como é que eles andam? Como é que comem? Tem um Globo Repórter? É isso. Calma, eu sei que o podcast tá muito bom, a gente já vai voltar com ele, mas antes, deixa eu só me apresentar um pouquinho. Meu nome é Nath Sampaio, eu sou estrategista digital, criadora de conteúdo. Eu, há 8 anos, crio conteúdo pro Instagram de marcas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então, me segue aqui nas redes sociais para você acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho. É estar onde você quer estar daqui a um tempo. E acaba que, na verdade, você vai melhorando como pessoa. Lógico, depois do curso de oratória, você vai buscar outras coisas que vão se conectar. Um personal styling, para poder ver qual é a sua paleta de cores, tá? Então, assim, agradeço minha amiga Ju aí. Então, assim, é importante, né, você começar a fazer isso. Porque se você não começar a mudar esses pequenos comportamentos, você vai começar a fazer tudo errado. Empreendi, criei os processos, estou ganhando dinheiro, mas eu não mudei meu comportamento. Volta de novo a empreender, trabalhar e a roda não vai girar. E aí, quando você chega nessa outra etapa, que eu estou apenas começando, eu falo muito isso, que 50 anos é logo ali, eu quero me aposentar. E tô nessa corrida aí contra o tempo e as conquistas vão acontecendo. Elas vão acontecendo e aí você fala, poxa, que legal, tá acontecendo. E a partir do momento que você começa a ver, você não precisa ficar mostrando as suas conquistas. Você precisa fazer com que as pessoas enxergam que suas conquistas, elas estão vindo. A partir do momento que você deixa o seu escritório, que seus colaboradores vão viajar, sua conquista chegou. A partir do momento que Mônica que falou assim, acompanha o Thiago, uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá ali. As conquistas chegaram. É isso. Então, assim, a mudança, ela vai sendo gradual. E aí chegou nessa nova etapa, mudei todo esse pensamento e agora, não tô confortável nada, agora eu vou buscar ainda mais. Então, agora eu vou buscar o quê? Um outro tipo de conexão. Que outro tipo de conexão? O que eu preciso fazer dentro da minha empresa que o meu cliente ainda não tem? Seja oferecer um serviço diferenciado, né? A nossa host aqui, ela é do marketing. Então, além de um tráfego pago, pensando aqui, trazendo, puxando, lógico, a sardinha para ela, porque eu adoro marketing também, além do tráfego pago. O que vai ser feito? Não, eu vou dar aqui um brand completo para esse meu cliente. A partir desse momento, não, olha só, eu tenho um contador parceiro que atende empresas de marketing. Eu vou levar você para poder conseguir entender, a converter esses números e você conseguir ter aí um resultado muito maior. Então, assim, começar a agregar valor para o seu cliente. Ele vai cada vez confiar em você e de olhos fechados, porque você só traz coisa boa para ele. Tudo você tem que ter. Eu costumo sempre falar o que a Invest oferece. O que você precisa? Isso. É uma colmeia de soluções. Eu preciso de o cliente, às vezes, Thiago, eu vi que vocês postaram o crachá de você. Onde você fez a cordinha? Aqui, ó, fornecedor esse. Eu sempre falo que o meu cliente, a minha rede de networking é a rede de networking do meu cliente. Né? Eu tenho uma cliente que ela mora nos Estados Unidos, que ela sempre, quando precisa de alguma coisa, ela me dá um contato de não sei o que, sei que lá. Fala, tá bom, vou buscar. A gente faz isso o tempo inteiro, né? E justamente, de repente, ela pede isso pra você porque ela confia em você. Sim, com certeza. Ela não pediria uma outra pessoa. pessoa. Quer ver uma correlação bem legal? A gente acaba assim, nossa, que óculos bonito, nossa, que blusa bonita, que brinco bonito, batom bonito. Você só falou isso.
que você vai falar? Ah, é da marca X. Aham. Não, esse brinco eu comprei ali, ó. Não, esse óculos eu fiz na loja X. Você já tá vendendo. E por que o empreendedor não se torna um empresário? Isso daí é importante. Por quê, Thiago? Porque ele não sabe vender o seu produto ou serviço. Porque Não ele sabe vai... se vender, na verdade, também, né? Não sabe se vender também. Então, a partir do momento que você não sabe oferecer aquilo que você tem a ofertar, quem vai querer comprar? Uhum. Entendeu? É muito diferente de eu chegar e falar para o meu cliente, não, nós somos um escritório de contabilidade diferenciado, nós temos um aplicativo próprio, temos aqui um ambiente leve e você pode vir conhecer e a gente pode te ajudar a chegar a alavancar outros níveis. Beleza, e aí, diferente de eu chegar para o meu cliente e falar para ele, olha, aqui nós temos alguns cases de sucesso, é isso que aconteceu, eu quero permitir você também atingir outros níveis. Sabe como? Fazendo isso, isso, isso e isso. Ele vai, opa, não, pô, nem assinei o contrato ainda e já tá com essa E já tá ideia. com essa... É. Sabe? Então, é buscar, empreendedor, estude o seu cliente antes de você enviar a sua proposta. Isso é importante, ó, estudar o seu cliente antes de enviar a proposta. Dica, primeiro, para quem trabalha com prestação de serviço. Chegou um cliente para você, falei igual mineiro, gaúcho, né? Gaúcho, Esse negócio de ficar indo para vários lugares, né? Vai pegando os confunde, sotaques. viu? E aí, chegou o cliente, ele te enviou lá o CNPJ ou enviou o nome para fazer a proposta. Pesquisa. Vai lá na plataforma de busca, na Google, quantas avaliações esse cliente tem. Pesquisa, usa a inteligência artificial, pergunta sobre esse cliente para ver se a inteligência artificial vai trazer algo. Por que tudo isso? Porque você vai gerar conexão ainda maior com esse cliente. E aí, a partir do momento que você gerar essa conexão, você usa... Existem várias inteligências artificiais hoje que facilitam a nossa vida, né? E aí você pode utilizar uma que faça o quê? Qual a relação da minha empresa que tem essa visão, missão e valores com a empresa XYZ? E aí, duvido você que presta serviço não fechar uma venda. Sempre quando chega alguém pra mim, a pessoa fala assim, me passa os seus valores. Eu falo, não, vou te apresentar, né? Vamos fazer uma reunião pra eu entender o que você precisa primeiro. Aí a pessoa vai, fala assim, e agora você vai me mostrar o teu preço? Eu falei, não, eu vou marcar uma segunda reunião com você e eu vou te apresentar um plano. Eu vou te apresentar um plano personalizado. E aí eu paro, sento, vou pesquisar a empresa da pessoa, vou pensar o que a pessoa faz e trago já pra ela alguma coisa personalizada, já o caminho que ela precisa seguir. Entendeu? Agora uma dica extra, tem até uma pergunta. Você cobra essa primeira reunião? Não. E se você pudesse ganhar dinheiro com essa primeira reunião? Você já estaria um passo à frente para se tornar empresário. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que o cliente procura, seja o escritório de contabilidade, ou o seu serviço, e você fala, então, para eu conhecer melhor o seu serviço, eu sei que tempo é dinheiro, a gente sabe sobre isso, e eu sou muito franco, cobra qualquer taxa, eu quero cobrar, Thiago, tenho ali uma aflição em cobrar, precificação é uma dor de quem empreende, né? E aí, uma taxa mínima, R$100, R$150. Por quê? Se ele te der um furo, ele já vai ter pago 50% antes, que eu faço isso com o cliente. A partir desse momento, quando eu te enviar a proposta, o que vai acontecer? Eu vou descontar esse valor que já foi pago da sua proposta. E aí ele vai falar, não, pô, a empresa é séria, o cara é sério, ela vai me enviar uma proposta. Fiel, por que acontece isso? Hoje, se você for no médico, antes dele te falar o que você tem e pedir os exames, ele não vai te cobrar consulta? Vai. E por que a gente não cobra? Isso não é assim, isso é o empreendedor... Só para olhar para você, ele já tá cobrando aquela consulta. É isso aí. E por que quando a gente vai fechar algum contrato, a gente primeiro, olha, eu vou estudar, vou entender a sua empresa. Então, o outro passo, né, a gente tá no 6º, se eu não me engano, eu prometi pra mim que ia falar 10, né? Eu já perdi as contas. 6, da pessoa, né, ter essa mudança é o quê? Você colocar valor naquilo que você faz. Então, olha, vou fazer uma reunião com você, a gente cobra, não a reunião, a gente cobra aqui um valor que vai ser descontado. E se eu não fechar? Aí eu sou muito franco com a pessoa. Quando você vai em uma consulta, você vai receber um diagnóstico da sua saúde. O que o médico faz?
E fica esse silêncio. Fica te olhando isso. e vai pedir os exames. Se for olhar olho, vai ser a pessoa vai ficar me olhando. Se for no telefone, se for no WhatsApp, vai ser grossa. Ah, nossa! E é assim. A gente precisa entender que não é que o nosso tempo somente é dinheiro. Todo o nosso conhecimento adquirido, ele precisa ser transformado em dinheiro. E a partir do momento que você tem esse outro passo, você consegue mudar de empreendedor para empresário. Empreendedor, você tem uma grande ideia, você pega aquela ideia e transforma em algo super legal. Empresário precisa converter esse algo super legal em dinheiro. Porque o mundo é capitalista. Ah, mas isso não é legal. Assim você perde clientes. O cliente que é para você, ele vai ficar com você e ele vai pagar. E assim, eu costumo sempre falar de 10 propostas que a gente envia dessa forma, muito raro não voltar, porque o cliente ele vê valor, porque eu faço isso que eu falei antes. Eu vou lá, pesquiso já, falar, me envia o seu CNPJ, aí pessoa física, me envia o seu nome completo para eu gerar a proposta. Sim, é para gerar a proposta, mas é para eu pesquisar aquele cliente. Então, já estudo antes, e aí você... Agora todo cliente dele já sabe. Mas isso mas é claro, porque eu falo isso com o cliente. Eu faço... E o que é importante também, a gente fazer o quê? A gente explicar como que a gente está ganhando dinheiro para o nosso cliente. Porque a gente vai ficar feliz. O que eu falo com o meu cliente? Eu falo assim, olha, aqui no escritório a gente utiliza esse tipo de ferramenta, aí eu percebo que o cliente está conversando ali pelo WhatsApp, informalmente, não tem um nome, você não utiliza uma ferramenta, não? Ó, vou te dar o que eu uso no escritório. Você acha que ele vai ter o quê? Nossa, o Thiago tá querendo me vender alguma coisa. Não, ele tá me dando aquilo que ele também utiliza. Nossa, que legal. E eu vou buscar uma ferramenta com preço mais em conta para o momento adequado desse cliente. Então, assim, é importante a gente ser muito transparente, assim, com o cliente. E aí, o cliente, ele vai vendo ainda mais valor. E quando você mostra isso para o cliente, né? Eu como tenho, além do escritório, tem um outro Instagram que é só para contador dos psicólogos, acho que a Mônica já viu também. Então, assim, eu cuido mais de um. Eu acho que eu já vi você mencionando. Porque assim, eu cuido de mais de uma rede social minha, tá? E acaba que, na verdade, quando eu falo assim pro psicólogo, olha, você já pode fazer um briefing cobrando, ele vai falar, nossa, que legal essa ideia, ele viu um valor imenso, que quando esse cliente está lá fazendo imposto de renda, que é o que acontece muito no nosso escritório, o cliente fala assim, olha, depositei a mais pro café de vocês. E no final do imposto de renda, a gente junta lá o dinheiro, a gente come pizza, aí vem festa mesmo. Então, assim, é legal isso, sabe? E é importante você ter essa mudança de mentalidade, de como você tá oferecendo a sua proposta. Gostei muito do que você falou, dessa questão da venda, né? De não falar o que você faz, mas como você faz. Porém, já no primeiro momento você consegue ganhar dinheiro. E as pessoas têm medo. E o empreendedor, ele tem um grande medo, que é de ganhar dinheiro. Sim. E aí você fica não vou. Porque tem medo de cobrar, tem medo de falar. Né? Tem medo de falar até o preço. Tem medo de perder o cliente. Como você falou, se for realmente que seja se tiver seu, interesse, vai ser seu. Vai ser, entendeu? Mas todo mundo tem esse medo, né? Sim, e esse medo é interno, porque a gente vive numa sociedade, num mundo onde, olha, Thiago, dinheiro não cai de árvore, não. Dinheiro não dá na água, não é assim. Então, a gente vem desde criança, né, com todos. Isso não é só com o Thiago. Isso não é só com não é só com você, é com todo mundo. E acaba que isso vai independente essas crenças, né? Isso, essas crenças que a gente fala, crenças limitantes, né? Elas vão nos perpetuando ao longo da nossa vida. E aí, quando a gente vai mudando... A gente vai carregando isso aqui durante muito tempo. E a pessoa fala assim, agora quer falar isso, agora... Não, mas assim, você não entendeu ainda isso, somente isso. Eu sempre costumo falar, quando o estudante de contabilidade vem falar assim, Thiago, quero empreender, quero fazer, admiro sua história, acompanho sua história e tal, que tem muita gente que acompanha, né, desde quando eu era estudante. E aí, quando eu vejo que tá querendo, né, eu falo assim, a única diferença entre o Thiago aqui e você e do outro lado é que eu comecei antes. Só isso. Você pode chegar em lugares muito maiores. E é uma coisa que as pessoas acabam também, tendo o medo e não indo para uma próxima etapa, é que o quê? Não falam o que realmente vocês fazem. O empreendedor, ele vai lá, ele tá fazendo o negócio dele, e aí ele fala, não vou falar para o meu cliente, isso, fica com muito tato. E aí o tato, ele precisa existir. Mas eu volto de novo, eu falo muito desde o início, né? A transparência é primordial. E a partir do momento que você libera isso para o seu cliente,
ele vai entendendo que, pô, o cara tá mais maleável, ele tá querendo que eu cresça também. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer uma outra virada de chave. Aí você tem um cliente que também é empreendedor. E aí você vai fazer essa pessoa crescer junto com você. E aí eu vou dar o exemplo de um cliente que é amigo pessoal hoje meu, tá? Não vou falar o nome da clínica dele, porém, a gente vai dar isso como exemplo. E como que aconteceu? Ele atendia, porém ele fazia os atendimentos. Falei, olha, agora tem como você crescer, eu tô numa pegada de crescimento, sair de empreendedor para empresário. Por que você não subloca as salas que estão vazias do lado? Divide, coloca um drywall, um novo produto. Mas por que você não dá aula? Eu não dou aula de contabilidade, mandando a pessoa dar aula. Por que tu não vende um e-book? Eu não tô vendendo e-book meu ainda, mas por que não dar essa ideia? E aí, o que aconteceu? Hoje ele tá com uma outra pegada, faz menos atendimentos, tem outras fontes de renda, transformei a mente dele de empreendedor para empresário, ele vai falar, meu contador me transformou. Cara, contador foi... E toda hora manda cliente pro escritório. Vive zerando a mensalidade do nosso programa de fidelidade. Por quê? Porque tá toda hora, ficou satisfeito, é isso. Então, assim, o 7º passo é esse. É você transformar um case de sucesso de um empreendedor que tá ali com você, que confia no seu trabalho, apaixonado pelo seu trabalho, e transformar ele em empresário junto com você. O 7º passo é esse. E a partir desse momento, esse novo empresário, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer todos os outros empresários, porque ele vai entender que vai conectar. É como se fosse mesmo uma mentoria, né? O pessoal fala lá que, Thiago, você não dá, não faz contabilidade, você dá mentoria para os seus clientes. Mas é isso. É o que a gente está vendo aqui. É uma mentoria com o cliente. Então, assim, a contabilidade é só o ponto X. Entendeu? Rodar as obrigações acessórias o meu sistema roda. O meu funcionário ele só precisa analisar e por isso tem que ser um analista para poder validar se está ok ou não. Agora, se você não agregar esse outro tipo de valor, não vai adiantar de nada. Então, a partir do momento que está nesse 7º passo, você carrega alguém de empreendedor para se tornar empresário também, aí o sucesso já começa a vir, né? Porque a palavra é muito bonita, porém a trajetória é dolorida. E aí a gente chega numa nova etapa. Qual é essa nova etapa? A partir do momento que ele também já se tornou um empresário, você vai falar, agora a gente precisa fazer o quê? Algo diferente. A gente precisa ajudar outras pessoas. Você já falou com seu cliente? Você já fez isso? Aí eu falo, Thiago, tá criando outros grupos, tá criando outras metodologias. Não é isso. Você tá permitindo outras pessoas viverem o que você tá começando a viver. E aí, as pessoas começam a ver o Thiago que tá indo para evento. Aí o cliente vai para evento também. Aí eu tenho um cliente de construção civil. Encontrei uma feira de construção. Mônica, olha só, tem uma feira aqui de construção. Que tal você ir lá? Eu vou dar um pulinho lá. Pô, Thiago, lembrou de mim. Pô, nunca pensei no evento. Olha. E aí, você tá mudando também. É um puxando a mão do outro. E aí você tocou no próximo passo, porque se você não está disposto a puxar a mão do próximo, você não vai conseguir se tornar um empresário. Isso é muito triste, porque o empreendedor ele tem medo de falar as suas ideias, porque senão as pessoas pegam, por isso você tem que patentear, não, Mônica? Tem uma ideia, vai lá e já registra. Mas é a verdade. Então, assim, as boas ideias tem que saber também para quem contar. Porém, se você não compartilha, você não consegue crescer e você não consegue puxar a mão do outro. E aí vão tendo outras viradas de chaves que vão acontecendo ao decorrer. Eu falo que eu só estou aprendendo a ser empresário. Você aí com todas essas informações valiosíssimas, a gente consegue ver que, tudo bem, essa última que você falou, nem todo mundo vai ter uma confiança para abrir a boca ali e tal. Mas a gente vai começando a enxergar para quem você pode, né? Quem você pode confiar, né? Isso, para quem você pode, para quem vale a pena. Tem gente que você vai falar no vento e... vai ser a mesma coisa. Pronto, não tá no momento. Né? Então, isso aí que você tá não só falando com a gente, mas para todo mundo, vale muito, é muito valioso. Porque é exatamente isso. Por que você vai guardar tudo para você? Né? Por que você não pode realmente dar aí... ninguém vai crescer sozinho. Não, e eu sou assim...
um eterno apaixonado por contabilidade, um eterno apaixonado em transformar empreendedor em empresários. Eu gosto muito e eu abro todo o processo mesmo de como, o escritório, o processo é assim, você precisa ter processo. Eu falo pro meu cliente, você não tem visão, missão e valores. No nosso processo de onboarding, de chegada do cliente, a primeira coisa que eu vendo para ele é isso. E eu mostro para ele é isso. Você precisa ter visão, missão, valores. Eu não tenho. Então vamos criar um produto. Não tenho aqui mapeado os processos. Um outro produto. Ou você oferece, ou você busca um parceiro para oferecer. Sim. E é isso, tá tudo bem. É igual quando chega pra mim, tem muito empreendedor ainda que Sim. não sabe, né? Que precisa criar missão, visão, valor, não sabe, nem só tá ali empreendendo. Simplesmente só começou a trabalhar e pronto, Sim. né? E aí chega perdido. Eu nunca pensei nisso, agora que eu vou pensar. E às vezes também nem quer pensar. Sim. E aí você tem duas opções. Uma, vende um outro produto, Ou descarta o cliente. ou indica pro Thiago. Não, mas muitos não querem Sim. pensar e falam assim, Não isso querem. é uma bobeira, deixa pra lá. Sim. Deixa pra lá, entendeu? Ele que não Sim, quer crescer. é perfil, sabe? Existem perfis diferenciados dentro do mundo. E tem aquela pessoa que ela vai ser um intraempreendedorismo dentro da empresa, vai atingir o cargo máximo, é aquilo. Ela tá realizada e ela conseguiu fazer a diferença na vida das pessoas. Tem a pessoa que vai empreender, vai ter esse gás. Mas tem a pessoa que também vai se tornar empresário. Então, assim, são perfis. E aí, qual o perfil que você quer traçar pra tua vida? Eu, desde o primeiro período da faculdade, falei, eu quero ser empresário contábil. É o perfil que eu tracei. E quem acompanha o Thiago há bastante tempo, vê isso ao decorrer. Porque vai sendo transformado no jeito, não só de falar, de se comportar, mas em tudo que vem acontecendo na vida do Thiago. E eu falo que isso é só o começo, porque eu quero transformar mais vida de empreendedores, eu quero trazer mais pessoas ali do anonimato e fazer ela empreender se ela tem uma vontade. Por isso que existem as startups e os investidores. Exatamente. E esse trazer com você é muito legal também, porque tem pessoas que nem pensavam em uma informação só que você passou. Eu fazer e-book, tá aí, uma boa ideia, né? Então, tem umas pequenas informações que você pode passar para a pessoa e que para ela vai ser maravilhoso. Ao contrário também, vai ter gente que vai falar assim, não, isso não é para mim não, como eu já ouvi. Sim. Não quero, isso não é para mim, não pronto, consigo, não, deixa assim mesmo do jeito que tá bom. Então, é o que a gente tá conversando, tem perfis. Um bom e-book, pensei aqui agora, bom e-book para as duas. Para o marketing, quer cuidar da sua rede social sem ter um social media? E aí você vende lá um pequeno e-book, você já tem esse lead, e aí você ensina uma BI, ensina coisas básicas, pronto, vendeu. Coloca R$19,90 nas plataformas, tu perde R$3,50. Eu e tenho aí, um e-book que é 100 ideias já aproveita de e conteúdo. divulga, ó. 100 ideias de conteúdo. Eu comecei no marketing criando esse e-book e vendi muito quando eu comecei, muito. É que eu parei de divulgar. Mas volta a divulgar. Tem muita gente querendo aí. Você que tá aí do outro lado, você não quer 100 ideias de conteúdos? Tem 101, Pois né? 101, ó. Tá vendo? Tem uma a mais, tem uma de a mais. Tem E aí, uma de brinde. pra você quer registrar a marca e acha que é muito caro, eu te ensino o caminho de uma... Mas essa ideia de e-book já rolou, né? Já, então... tem até E por que você não colocou... Vamos colocar em prática, amiga? Vamos? Isso. Vamos Isso colocar aí. em prática? Falta só formatar, Sim. né? Falta uma formatação lá bonitinha. E a gente faz uma divulgação pra todo Isso. mundo. E a gente lança aí, avisa o amigo pra poder divulgar lá, que você sabe que eu divulgo. Exatamente. Então, assim, é importante isso, sabe? E quando chega seja um psicólogo, ele vai falar, eu vou atender como psicólogo. Não, mas você pensa em dar treinamento? Não, Thiago, olha, mas se você colocar isso no seu CNPJ, você não vai precisar alterar, não vai precisar pagar uma alteração contratual. Vamos vender um e-book? Então, assim, eu já presto essa consultoria extra para que esse cliente venha enxergar um valor. Então, o psicólogo que chega no escritório, ele já vai sair com o CNPJ, atividade de psicologia, comércio de e-book, treinamento, desenvolvimento. Então, assim, recrutamento de seleção. Não quero fazer. Agora você não quer. Isso. Mas aí coloca no seu CNPJ que depois você vai ver que vai dar bom. É isso. Maravilhoso. Eu acho que eu isso. falei bastante dicas, né? Nem sei quantas mais. Eu já perdi as contas também, tá?
Mas assim, a gente ficaria ouvindo todas, Sim. até aquelas que você nem tinha programado para falar aqui, mas a gente vai deixar um gostinho de quero mais. Isso, e eu volto. Isso aí. Porque a gente pode falar de uma segunda fase também, né? Então, eu acho que é importante. Sempre a gente né? pode. Então, e o que eu acho super importante também é deixar claro para as pessoas que estão acompanhando, porque quem assistiu até aqui é porque achou o assunto muito interessante, é o quê? Porque você não envia para uma pessoa que tá duvidando do seu potencial. Só envia e fala, nossa, que podcast legal. Só isso. Ou compartilha lá nos stories, tira uma foto. Isso. Nossa, ó, a gente sorrindo isso aqui. aí, ó. É pra cá que a gente tem que É, olhar pra pra televisão. cá. E aí aproveita, Tira né? uma foto, foto marca nossa. a gente, fala um insight que você aprendeu nesse podcast, fala, gostei disso. Exatamente. Qual foi a Compartilha nosso informação? arroba. Foram tantas informações aqui. E põe lá, indica pra um amigo seu empreendedor assistir. Um que tá querendo virar empresário, Exatamente. né? Um que não tá ainda muito certo do que quer, vai ter a Ou certeza. envia para quem tá rindo de você e acha que não vai dar certo. Exatamente. Que isso também é importante, que aí quando você chegar até aqui, você que tá escutando isso, tá? Que recebeu esse podcast, entenda que essa pessoa quer te mostrar que você também pode ter um potencial muito grande. Exatamente. É verdade. Isso A é uma gente boa. quer te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer imenso, né? Nossa, Tiago, a Nem gente sei quanto ficaria. tempo a gente ficou conversando A gente aqui. ficaria no tempo inteiro aqui, né? Sim. Porque é o que você falou no início, não sei se off, não sei se já estava valendo, mas a troca é muito maravilhosa, né? A Sim. gente tem sempre o que aprender, Sim. seja isso, do que for. Eu que agradeço, assim, a oportunidade, e a gente fala muito de conexões, né? Conheci Mônica através da internet, né? E aí, cada vez mais, a conexão vai se aproximando, né? E aí, chegar o momento de se conhecer pessoalmente. A gente mora na mesma cidade, então a vida é corrida para todo mundo. Então, assim, o importante é você se permitir, seja se conectar, seja se desenvolver. Então, assim, acho que como recado final, eu gostaria de deixar para as pessoas uma frase dos Hermanos, se não me engano, que é aponta para a fé e rema. Não basta somente apontar para a fé, você precisa remar para que a sua fé consiga ser atingida. Eu acho que seria isso. Gostei. Também. Aproveita e conta pro povo de casa onde você pode ser encontrado. Faz seu pitch de venda. Ah, tá. Então, claro. Então, quem ainda não acompanha, tá? @thiago.contábil, Thiago com TI, tá? Lá eu vou falar diariamente como que é a rotina de um empreendedor empresário, como que essa transição acontece, tudo que dá certo, tudo que dá errado, quando a receita escuta o contador, quando a receita também não escuta. E é vida real mesmo. Quando o contador vai pra cozinha, tudo você vai encontrar lá. Vai. E uma coisa bem legal que as pessoas costumam falar é que em tudo eu vejo contabilidade. Nossa, olha, eu acompanho o Thiago algumas, sei lá em quanto tempo a gente a gente se acompanha, mas isso é verdade. Tudo ele consegue extrair a contabilidade. Tô tomando uma cerveja, tem contabilidade. Tem contabilidade. Tô tomando um café, tem contabilidade. E é importante você acompanhar também, porque você vai vendo como fazer isso dentro da sua empresa. Então, assim, para todos vocês que estão aí acompanhando, @thiago.contábil, e espero que vocês tenham gostado e aguarde os próximos episódios aí desse podcast incrível dessas duas amigas. Exatamente, aguardem que tem mais coisas vindo por aí. E, inclusive, se vocês querem saber mais ainda sobre todo esse assunto que a gente conversou com o Thiago, vocês podem escrever pra gente e pedir que o Thiago volte com outros assuntos. É só mandar pra gente algumas... Lá no direct do Instagram ou deixar aqui nos comentários do YouTube. Mônica, e você? Onde você pode ser encontrada? Eu posso ser encontrada aqui no Poder Pod e também no @M2CP Gestão. Segue a gente lá. E eu posso ser encontrada além daqui do Poder Pod no @NathSampaios com S no final. E a gente quer agradecer também nossos patrocinadores. A Carta da More, uma papelaria maravilhosa online. Você pode estar em qualquer lugar que você pode fazer os pedidos. Tem alguns artigos aqui em cima da mesa que a gente deixou para vocês verem, mas no Insta vocês vão ver muito mais. E a gente quer agradecer também a produtora Ideal.
Eita! A produtora ideal. A produtora Que ideal. é onde a gente grava aqui nosso podcast. Então, se você quer gravar um podcast, mora aqui no Rio de Janeiro, quer gravar um curso online, transmitir uma live, vem. Quer conhecer o estúdio conhecer o também. estúdio, gravar seus conteúdos do Instagram, da rede social, do YouTube, que for, vem pra Produtora Ideal. É só entrar aqui embaixo, vai ter o arroba da Produtora Ideal e você fala diretamente com a pessoa responsável. É isso aí, pessoal. Então, E até o próximo episódio. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!